Estou aqui com muito prazer por falar do poder local. Quero agradecer toda a simpatia com que me recebem e dizer-lhes que, apesar da simpatia com que me recebem, eu que sou um ingrato só trago más notícias. Peço desculpa, não me levem a mal, mas o facto é que eu não tenho boas novidades no que diz respeito à matéria que hoje vos traz aqui. O poder local tem a sua importância específica em Portugal, e vamos falar de Portugal, obviamente não vou falar de assuntos nem de Olhão, nem de Conselho nenhum em particular, mas vamos falar do poder local em termos nacionais, e o poder local tem uma característica importante e má em Portugal, e que tem a ver com a saúde da democracia. E socorro-me aqui até de palavras que não são minhas, mas que são de Tocqueville. Alex Tocqueville, uma pessoa que esteve envolvida em muitos movimentos em França, visitou os Estados Unidos e ficou muito surpreendido na altura, estávamos a falar no início do século XIX, com o peso que nos Estados Unidos tinha o poder local. Porque ele visitou os Estados Unidos e via que nos Estados Unidos tudo se decidia localmente. Aliás, ainda hoje é assim. Hoje, quando se querem mudar as árvores num jardim, num county, numa cidade qualquer nos Estados Unidos, faz-se um debate na televisão local. Portanto, há uma forte participação. E isto só para lhes dizer que há uma frase de Tocqueville que diz o seguinte: o poder local é a escola primária da democracia. E eu concordo, subscrevo. E o facto é que em Portugal, como a escola primária é verdadeiramente uma escola de vícios, não é uma escola primária, depois a participação é pequena, porque, isto já não é Tocqueville que defende, sou eu que defendo, que só há muita participação política no país se houver participação local, porque nem toda a gente tem que ter participação ao nível nacional, mas na vida local, decidir como é que é a sua rua, qual é a árvore que está na sua rua, se deve fazer um jardim ou um parque infantil, todos devem participar. E naturalmente que numa sociedade em que todos participem, depois há uns que nesse grupo imenso de participantes se dedicam à política nacional. Isto só para dizer, até como introito à minha intervenção, que é assim: não há participação política nacional se não houver participação local para gerar massa crítica de participação. E em Portugal, efetivamente, isso não acontece. O poder local tem sido não uma escola primária da democracia, mas uma escola de vícios. Os problemas do poder local resumem-se, aliás não se resumem, são inúmeros, mas aqueles a que eu atribuo mais importância. Um tem a ver com esta figura, que muitos conhecem, que é a porca da política, de Bordal Pinheiro. Peço desculpa em particular às senhoras, mas a frase não é minha, é dele, que ele dizia: a política é uma porca em que todos querem mamar. Portanto, estamos, foi neste documento original em que aparece esta expressão. E o facto é que onde se faz sentir isto de uma forma visível é, desde logo, no poder local. Os maiores problemas do poder local português, do meu ponto de vista, são dois. Um tem a ver com isto, como disse, com aquele velho fenómeno dos bois, que todos falamos. A estrutura de recursos humanos das câmaras municipais destrói verdadeiramente a estrutura de recursos humanos de todo o país. Que nós estamos habituados a ver, quer nos grandes concelhos, Porto, Lisboa, áreas metropolitanas, quer nos mais pequenos, no interior de Trás-os-Montes ou do Alentejo, as situações em que quem pertence aos partidos tem, aparentemente, quase sempre direito a ter um lugar na administração pública local. Ou porque arranjam um emprego, dependendo obviamente das suas habilitações na Câmara, ou numa empresa municipal, ou numa fundação, ou numa sociedade intermunicipal, mas o facto é que os partidos são verdadeiramente agências de emprego no poder local. Também no poder nacional, mas no poder local isto manifesta-se de uma forma mais premente. Então o que acontece é que quem está habituado a acompanhar a vida pública local, dizer que se entrar numa empresa municipal às 11 da manhã, ou numa reunião partidária às 10 da noite, as pessoas que estão lá são as mesmas. Verdadeiramente, as empresas municipais, muitas vezes, não são mais do que partidos travestidos de empresas e que, naturalmente, depois pagam ordenados ao fim do mês. E esta tem sido a lógica do poder local, em que, invariavelmente, quem tem um cartão de partido entra na Câmara ou na empresa municipal. Se tiver capacidade de arrebanhar 100 ou 200 votos,
já é chefe de divisão e se conseguir controlar 1000 e tal votos, ainda chega a administrador de uma empresa municipal. Esta é a lógica. Portanto, nada tem a ver com as competências, muito menos profissionais, tem a ver normalmente com as competências de arrebanhamento de votos. E a lógica é esta. É claro que depois a coisa funciona mal. E desde logo cria vários problemas. O primeiro é que criam-se muitos empregos na administração pública local que por isso simplesmente não são necessários. Criam-se empregos, assessorias, consultatorias, adjuntos, de lugares que não eram precisos para nada e, portanto, é evidente que se o lugar não era preciso para nada, o que é que a pessoa vai para lá fazer? Nada. É o que lhe convém fazer num lugar que não serve para nada. E isto cria uma situação, de facto, de grande injustiça. Depois, mesmo quando os lugares são necessários, o que é que acontece? Há concursos, há muitas formas de enganar a coisa, mas o facto é que muitas vezes são colocadas pessoas numa lógica partidária. E isso cria uma grande situação de injustiça quando, para dirigir a manutenção dos jardins de um determinado concelho, em vez de ir alguém que perceba de jardins, vai alguém que é do PS, ou do PSD, ou do CDS, ou do PC, tanto faz, é igual. Isto cria, obviamente, uma grande situação de injustiça que cria uma revolta justificada nas pessoas. E depois há uma terceira consequência que é talvez a mais dramática sob o ponto de vista económico. É quando se coloca uma pessoa incompetente num lugar, isso tem consequências terríveis. Desde logo, aquilo que tinha que fazer não faz. E além disso, toma decisões que são economicamente desastrosas. Porque quando se coloca a dirigir uma empresa municipal ou um serviço municipalizado de água e saneamento, alguém que o que sabe fazer bem é organizar comícios, é evidente, se a pessoa sabe organizar bem comícios, festas, jantares, etc., não tem que saber a distribuição de água. Aliás, só por milagre é que sabia tanta coisa ao mesmo tempo. Portanto, se ele é um bom arrebanhador de votos, se é um bom organizador de comícios, o ideal é para ele organizar festas. É por isso que normalmente as empresas municipais que têm a ver com espetáculos funcionam um bocado melhor. Porque apesar de tudo disso eles sabem. Agora, para essas pessoas a gerirem um sistema de saneamento é complicado. Bom, e depois as pessoas, além de serem incompetentes, vão para lá e tomam muitas decisões. Dão emprego a mais gente, tomam decisões economicamente desastrosas e o resultado é o que se vê. Portanto, verdadeiramente a culpa não é de ninguém individualmente, é todo um sistema que coloca pessoas incompetentes a tratar do que não sabem. E isto é grave. Em Lisboa, no Porto, em concelhos com alguma dimensão, como é o caso do Olhão, nos concelhos que têm 6, 7, 4 mil eleitores, é verdadeiramente asfixiante. Porquê? Porque na maioria dos pequenos concelhos, e são cerca de metade dos concelhos do país, 100 e tal, na maioria dos pequenos concelhos, o que acontece é que a estrutura de recursos humanos é a seguinte: o maior empregador é sempre a Câmara. Nós temos concelhos, como por exemplo Melgaço, onde em 4 mil e tal eleitores a Câmara tem 400 e tal trabalhadores. 400 e tal trabalhadores num concelho com 4 mil e tal eleitores. Mas enfim, eu dou este exemplo, poderia dar muitos mais. E portanto, o maior empregador é a Câmara. Por regra, o segundo maior empregador é ou a Misericórdia ou uma instituição de solidariedade local, que obviamente também tem uma relação qualquer com a Câmara. E quando corre bem, o terceiro maior empregador é uma média empresa, nos sítios onde elas existem, e que é evidente que o patrão, ou o gerente, não se quer dar mal para o poder político local, porque isso para uma empresa seria um suicídio. Então, moral da história. O Presidente da Câmara manda na Câmara. O Presidente da Câmara manda na instituição de solidariedade e o Presidente da Câmara também acaba por mandar diretamente na atividade privada. O que quer dizer que num pequeno concelho, quem não estiver na rede clientelar do Presidente da Câmara local não arranja nem emprego nem progresso na carreira profissional. Ou seja, a estrutura de recursos humanos é uma estrutura de recursos humanos que verdadeiramente não apela à qualidade, nem às competências, nem a coisa nenhuma. Apela a uma lógica de fidelidades locais e de caciquismo. E isto cria uma estrutura louca e dramática, porque quando se diz que os jovens vêm estudar para o Porto, para Lisboa, para as universidades e não voltam para o concelho. É que se voltarem para o concelho de onde são originários vão fazer o quê? Mesmo que tenham ido tirar o curso de Engenharia ao Instituto Superior Técnico de Lisboa, jamais vão conseguir trabalhar na Câmara local, porque o local, quem vai tratar da manutenção das ruas é alguém que veio do PS ou do PSD, dependendo, obviamente, da estrutura da Câmara que lá tivermos. E este é, do meu ponto de vista, em termos sociais, o maior problema das câmaras municipais. Porque é um problema que tem a ver com uma estrutura de recursos humanos em todo o país
que apela à incompetência. Portanto, o que é importante para ter lugares nestes locais, em termos gerais, não estou a dizer que é em toda a parte, obviamente, mas em todos nos pequenos concelhos, é ser incompetente, ser do partido e ser muito fiel a quem lhe deu lugar. Portanto, é uma estrutura de emprego verdadeiramente determinada. Obviamente que não estou a incluir aqui as escolas, os hospitais e os centros de saúde, que isto tem outra lógica, não é? Mas naqueles empregos que dependem diretamente da Câmara, etc., isso sempre acontece. Depois, há um outro problema das câmaras municipais, que é grave, já não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista económico, e que tem a ver com os negócios do urbanismo, que, em regra, se resumem a problemas deste género. Este exemplo que eu aqui trago, do autarca que ganha 16 milhões em minutos, isto passa-se perto do Porto, em Valongo, ou seja, junto ao Porto, mas pode-se passar em qualquer parte do país. E o que é que são estes negócios? São invariavelmente, do norte a sul do país, negócios que consistem no seguinte: um dado promotor imobiliário com influência na política. E de onde é que lhe vem a influência normalmente na política? Ou porque pagou as campanhas eleitorais, ou porque deu emprego a não sei quantas pessoas, ou porque chantageou alguém a quem conhece uma determinada fraqueza, ou porque pura e simplesmente subordou as pessoas, consegue fazer o que se fez em Portugal desde 1982, 83, sistematicamente, mas de uma forma particularmente gravosa, entre 1989 e 2007, em que houve ali um vazio legal, que eu agora não vou detalhar, poderia dizer, mas fez sistematicamente o seguinte: promotores imobiliários compravam terrenos onde não se podia construir nada e transformavam-nos em terrenos urbanizados. Ou então compravam terrenos onde se podiam construir prédios de 2 andares e arranjavam autorizações para fazer prédios de 7 andares. Ou seja, aumentavam os chamados COS, os coeficientes de ocupação de solo, para quem anda na vida autarca. Então, entre licenças de construção que aumentavam a ocupação de solos. O coeficiente de ocupação de solo normalmente é metros cúbicos por metro quadrado. E depois tem índice, e é evidente que um índice 3.0 é 5 vezes um índice 0.6. O que quer dizer que o terreno é meu, posso construir 2 andares, passa aqui para o seu presidente e passa a construir 20 ou 10. É evidente que isto depois, em termos de rentabilização, é uma loucura. Então, o que aconteceu, por exemplo, neste terreno em concreto, para lhes contar o caso, é que há um promotor imobiliário, que é aquele cavalheiro que aparece ali no canto superior direito, que comprou às 4 da tarde um terreno em Alfena, Valongo, por 4 milhões de euros, e às 4h30 do mesmo dia, no mesmo notário, vendeu por 20 milhões de euros. E como é que ele conseguiu esse milagre? Porque entre as 4 e as 4h30 apareceu junto do notário um papelinho que dizia que ali onde não se podia construir nada, já se podia passar a construir uma série de coisas. Só para terem uma ideia, nesta zona não se podia construir, porque uma parte era reserva agrícola, uma parte reserva ecológica, e havia mesmo zonas onde passavam veios de água, as chamadas zonas não edificandi, portanto são zonas onde não se pode construir. Ora, o que este senhor conseguiu, e este que está ali, é apresentar um papel a dizer que afinal já se podia construir. Um papel de quem? Obviamente da Câmara de Valongo, não podia ser de outra maneira. E o problema deste tipo de negócios é que destruíram a vida dos cidadãos durante uma geração, da forma que eu tentarei explicar de seguida. Primeiro problema: quando se consegue pegar num terreno que vale 4 milhões e valorizá-lo apenas com um documento administrativo chamado alvará de loteamento em 20 milhões, quer dizer que gerou-se aqui uma margem de rentabilidade de 600, 700, 800 mil%. E em Portugal, meus amigos, eu digo isto muitas vezes, e é das coisas que, apesar de já ter repetido isto 100 vezes, custa-me sempre a dizê-lo, o que vou dizer agora. Só há 2 negócios que geram este tipo de margens, que é o urbanismo e o tráfico de droga. Só há 2 negócios com margens deste tipo: urbanismo e tráfico de droga. Ou seja, que é comprar uma coisa por 4 e vender por 20. Comprar por 2 e vender por 10. Margens de 800, 900, 1000% por dia. Ora, se no urbanismo as margens são equivalentes às de tráfico de droga, não nos devemos admirar que o tipo de máfias que se instalam no negócio sejam do mesmo tipo. O tipo de estrutura, o tipo de relações entre as pessoas, o tipo de fidelidades,
o tipo de vinculação é do mesmo género. E pior, é que no urbanismo eles são mais mafiosos que os traficantes. Mas muito mais mafiosos. Porque conseguem ganhar as mesmas margens e têm, além de terem uma cobertura legal, depois ainda têm proteção social. É assim, eu fui, como foi dito, vice-presidente da Câmara do Porto. E tinha o valor da habitação social, portanto, lidava muito de perto com os traficantes de droga dos bairros sociais. Que no Porto estamos a falar de 50 mil pessoas que vivem em bairros sociais no Conselho do Porto. E conhecia bem os traficantes de droga, identificados. E também conhecia bem estes traficantes de urbanismo. É assim, os traficantes de droga de vez em quando eram presos. Os de urbanismo recebiam medalhas de 10 de junho, a medalha da cidade. Portanto, não só ganham a mesma coisa, como têm amnistia para os negócios que fazem, como além disso têm uma promoção social incalculável. E, portanto, são muito mais perniciosos. Estamos então a falar de margens de 700, 800, 900%. E depois, qual é a consequência económica disto? Quando se fazem estes negócios, podem acontecer 3 situações, todas elas terríveis. A primeira é o promotor imobiliário, o Sr. X, o Sr. Y, como acontece em todo o país, comprou um terreno que era agrícola, transformou em urbanizável porque conseguiu aprovar uma obra de loteamento, muitas vezes até em terrenos municipais. Como é que se faz? Convencendo o primeiro vereador de urbanismo, depois aquilo vai à Câmara, é aprovado, vai à Assembleia Municipal, votam todos e está branqueada a situação. Porque depois é evidente que o Ministério Público não pode ir acusar 30 e tal membros da Assembleia Municipal, ou 50 ou 100, ou o que for. Ok? Então constroem-se casas. É a primeira situação. Enfim, isto trago estes prédios, podiam ser outros quaisquer. Isto são os torres de Alfira, que voltarei um pouco à frente a falar sobre ela. Constroem-se casas e construíram-se casas e casas e mais casas. E o facto é que nos últimos 30 anos, com alvarás de loteamento feitos desta forma, construíram-se casas e continuaram-se a construir casas e as casas sempre a subir de preço. Consequência, custo da habitação, enfim, está por zonas, mas olhem apenas, o Algarve é azul, foi que subiu mais, por isso trouxe este gráfico. O custo das casas do Algarve foi sempre a subir, mas a média do continente, o Algarve é aqui, penso que não se admiram, o aumento do custo, mas no continente sempre a subir. Portanto, o preço sempre a subir. E o preço sempre a subir, mas as casas, entretanto, a partir de 2008, começaram a desvalorizar. Então o que acontece é que verdadeiramente quem andou a comprar casas nesta altura, neste momento, as casas valem isto. Os preços estiveram sempre a subir até aqui e depois, desde que veio a crise, estiveram sempre a descer. Então o que acontece, provavelmente aqui na sala quem esteja nesta condição, é que quem comprou, em média, não faz em média, como é evidente, um apartamento em habitação coletiva, aquilo que se chama habitualmente propriedade horizontal, quem comprou uma casa em propriedade horizontal, num prédio em Oeiras e Vila Nova de Gaia, neste momento tem um património que vale, em média, 35% a 40% menos do que quando a comprou. Devem conhecer familiares que têm casas nessa condição. Aliás, isto é um fenómeno que já está estudado, mas mesmo que não estivesse estudado, eu chamava a vossa atenção para o seguinte: em Portugal, cada apartamento tem 3 valores, que é o valor que nós achamos que é o valor da nossa casa, digamos que é a avaliação. Mas depois tem o valor bancário, que tem a ver com a hipoteca no banco. E depois tem o valor fiscal, que tem a ver com o IMI. É evidente, quando houver necessidade da convergência destes 3 valores, não vai ser o fisco a perder dinheiro e muito menos os bancos. Como sabem, em Portugal, o fisco não perde dinheiro e os bancos muito menos. Então, enfim, acaba por ser o elo mais fraco a pagar o prejuízo. Mas, de qualquer maneira, independentemente deste raciocínio que eu aqui vos trago, isto é uma matéria que já está estudada e, efetivamente, os senhores de Coimbra fizeram este estudo, o que é facto é que a propriedade horizontal, em média, desvalorizou-se nos últimos 25 anos 35% a 40%. Isto quando se fizeram casas. Mas depois ainda há outra consequência, além do custo. E, portanto, construíram-se casas, e o que acontece? Sempre a construir, isto vai até 2005, depois isto reverteu um bocadinho, mas o que é facto é que neste momento em Portugal há, estima-se, cerca de 2 milhões de casas vazias, dos quais metade claramente não está a servir para nada. E perguntar-me como é que é possível haver tanta casa vazia e ao mesmo tanta gente sem casa. Depois ainda há essa coisa
verdadeiramente é o desperdício da política em Portugal. As casas estão vazias e as pessoas estão sem casa. É evidente que eu não defendo por simplesmente se tem as casas às pessoas, não pode ser assim. Mas como é que se chegou aqui, como é que houve todo este investimento desta forma? E mais, temos 2 milhões de casas vazias, uma parte significativa delas nem sequer paga imposto, porque está, nomeadamente os grandes promotores imobiliários, está titulada em fundos de investimento imobiliário que têm isenções IMI. O que quer dizer que qualquer um de nós aqui na sala que tenha um T3 provavelmente paga mais IMI do que quem tiver 50 casas em Almada, ou 30 em Vila Nova de Gaia, ou seja lá onde for, desde que essas casas estejam tituladas no fundo de investimento imobiliário. Bom, em termos internacionais, reparem bem o que é que se passa. Vemos aqui o número de casas vazias. Portanto, Portugal está bem à frente, pior que nós, só Espanha e Malta. Mas Malta, eu optei por não tirar daqui, mas Malta é um pequeno país, não conta para o nosso campeonato. Mas de qualquer maneira também não quis estar a alterar o mapa. Mas esquecendo Malta, só a Espanha é que tem mais casas vazias que nós. E ao mesmo tempo, casas por 1000 habitantes. A Espanha mais uma vez é a Grécia. Ou seja, nós afinal somos um país rico. Temos muitas casas por família. O mais grave é que quem olhar para isto pensa, não, em Portugal devem viver magnificamente. Cada família tem 2 ou 3 casas. Mas nós sabemos que não tem. Então o que acontece é que há 2 milhões de casas vazias por via deste tipo de políticas. Bom, isto é a análise ao património imobiliário. Mas no caso que eu referi há pouco, dos tais promotores imobiliários, outras situações aconteceram. Casos em que nem sequer se construíram casas. Então aconteceu o quê? Aconteceu sistematicamente. Portanto, peço desculpa da recapitulação, mas os promotores imobiliários compram terrenos baratos, transformam-nos através da alvará de loteamento e constroem casas. A situação é esta. Há outra situação em que nem sequer precisam de construir casas. Então o que é que fazem os terrenos? Valorizam-nos, porque vai lá passar qualquer investimento público para o custo de expropriação ser muito mais alto. Isto foi dos maiores crimes que se fez em Portugal desde o Dom Afonso Henriques. Isto fez-se nos últimos 20 anos, o que é? Pessoas compravam terrenos, valorizavam os promotores imobiliários com alvará de loteamento e depois iam vender os terrenos a quem? Ao Estado. Porque ia passar lá uma SCUT, uma autoestrada, porque iam fazer lá uma rotunda, porque iam lá meter um chafariz, seja lá o que for, porque iam lá meter a linha de atravessamento de TGV. Assim, a linha de atravessamento de TGV, só para terem uma ideia, custou, não há TGV, como toda a gente sabe, mas apesar de tudo, em expropriações de terrenos para o TGV, expropriaram-se terrenos que valoriam há 30 anos 200 milhões de euros. Pois antes de os expropriar, valorizaram-nos aos privados, as câmaras, e depois ficaram por 1000 milhões de euros. Ou seja, gastou-se em expropriações de canal para o TGV cerca de 1000 milhões de euros, sabendo que nunca lá se vai construir coisa nenhuma, e os terrenos, antes de serem vendidos, eram valorizados pelas câmaras municipais. Vejam o absurdo que isto é. Um país onde as câmaras municipais, onde um privado tem um terreno a abrir, vai a uma câmara municipal para lhe valorizar o terreno, para depois ele ser expropriado pelo Ministério das Finanças. Ou seja, há uma entidade pública que valoriza artificialmente os terrenos para depois os privados venderem ao Ministério das Finanças. É claro, isto é bondade, não é distração, não. Isto tem um nome, chama-se corrupção. Isto tem um nome, chama-se corrupção. Só para terem uma ideia, algumas SCUT, quando se faz uma autoestrada, os terrenos têm obviamente uma representação no preço final da autoestrada. Em termos dos rastros internacionais, isto deve andar na ordem dos 20% à volta disso. Há algumas autoestradas em Portugal cujo custo é representado em metade pelo preço do terreno. Metade do custo foi o preço do terreno, quando devia ter sido 18% ou 17% ou 20%. Isto aconteceu sistematicamente. E então há muitas destas estradas, enfim, nem sei bem onde isto é, em que são, aliás, uma das curiosidades que nós temos muito em Portugal é temos mais autoestradas do que em qualquer país do mundo e com menos trânsito também do que em qualquer país do mundo. Nós, nesse aspecto, temos estes tristes recordes. Temos muitas casas que não se usam, muitas autoestradas que também não se usam. Portanto, devemos ser um país rico. Ora bem, em algumas destas autoestradas, metade do custo da autoestrada vem justamente do custo dos terrenos.
Portanto, isto foi também uma desgraça. Mas ainda há pior. Há casos em que os promotores imobiliários compraram os terrenos, valorizaram-nos através dos tais famosos alvarás de loteamento e fizeram projetos imobiliários. Foram gabinetes de arquitetos, fizeram uns projetos muito bonitos, pegaram naquilo tudo, tanto no documento da conservatória que lhes atestava a propriedade, no registro, melhor dizendo, nos documentos e foram à banca, a estes bancos, ao BPN, ao ANIF, ao BES, à Caixa Geral de Depósitos, enfim, foram aos bancos e conseguiram financiamentos para os projetos. Normalmente os financiamentos para os projetos nunca são a 100%, são muito menos. Portanto, estes tipos trouxeram financiamento. E depois o que é que fizeram? E deixaram lá como garantia o que é o terreno. E o que é que fizeram a seguir? Nada. Nada. Meteram o dinheiro ao bolso, colocaram o dinheiro no Luxemburgo e em diversas offshores. Só para terem uma ideia, isto no BPN, que é um caso que todos ouvimos falar diariamente, terá custado em brincadeiras destas cerca de 2 mil milhões de euros. Aliás, há um caso que foi muito mediatizado, que é aquele caso em que Duarte Lima em Oeiras, com Isalto e Moraes, com um terreno que valia aparentemente 3 milhões de euros, foi ao BPN, deixou aquela garantia e trouxe 50 milhões. Alguns lembrar-se-ão de ouvir falar nisso na televisão e nos jornais. Mas atenção, isto não é uma exceção. Isto foi uma regra. Durante anos, estes cavalheiros, naturalmente é preciso que haja aqui uma cumplicidade de uma tríade mafiosa, que é o promotor imobiliário, o autarca e o administrador do banco. Isto só é possível se eles estiverem feitos uns com os outros, senão não poderia ser possível. Então o que acontece é que o promotor imobiliário compra o terreno, valoriza-o na Câmara, faz um projeto muito bonitinho, num gabinete de arquitetos, vai à banca e, como um administrador da banca feito neste negócio, consegue um financiamento. Em média, só para terem uma ideia, o terreno vale 40 vezes menos do que o valor de financiamento. Mais ou menos como aconteceu com o Duarte Lima. É 3 para 50, 2 para 60, portanto é esta relação desta ordem. Ou seja, os financiamentos estão cobertos com terrenos que valem, em média, 30 a 40 vezes menos o valor de financiamento. E onde é que ficou o buraco? No banco. É uma bolha imobiliária gigantesca. Só para terem uma ideia, a bolha imobiliária na banca, hoje, vale mais do que a dívida pública, que é, por sua vez, já fantasmagórica. A bolha imobiliária, quando normalmente não ouvem falar os bancos das imparidades, temos que fazer cobertura de imparidades, é tudo bolha imobiliária. De quê? De promotores imobiliários que deixaram terrenos como garantia a valerem 30 a 40 vezes menos. É evidente que isto é possível, havendo a administração danosa, a chamada gestão danosa, por parte de quem está nos bancos. Quantos foram presos? Zero. Quantos estão acusados? Alguns, mas muito poucos. E o que é facto é que com isto tudo, com estes três tipos de negócios, nós chegamos a 1 de janeiro de 2009 e 70%, para ser mais rigoroso, 78% da dívida privada, dívida das empresas e dos particulares, era dívida imobiliária. E, portanto, com isto, assistimos a esta situação que não podia deixar de falar, uma vez que estamos aqui numa zona bem perto do mar. E que tem a ver com a gestão da orla marítima, que não pode deixar também de ser e de nos preocupar, que é, por sua vez, mais um caso de corrupção. Nós, nos últimos anos, aliás, em particular, não neste inverno, mas no anterior, assistimos sistematicamente a invasões do mar sobre a costa. Houve muitas situações, mas que o ano passado foi particularmente mais gravoso, mas que de anos a anos isto irá continuar a acontecer. E ora bem, o que é que provocou esta situação? Mais uma vez a corrupção. Porque houve aqui dois fatores simultâneos. Por um lado, o aquecimento global parece que fez os mares subir e, portanto, é natural que o mar invada determinadas zonas da costa. Tem havido, aliás, muitos gastos, muitos custos a recuperar certas zonas da costa, no sentido de proteger pessoas e bens em determinados locais onde verdadeiramente já não deviam estar pessoas e bens. Esta é uma questão estratégica, obviamente, em termos individuais, cada um pensa na sua casa e no seu quintal, é natural e é legítimo que assim seja. Mas em termos gerais, Portugal, e não só, mas aqui preocupamos mais Portugal, tem gasto muito dinheiro a proteger pessoas e bens em locais que verdadeiramente já não deviam ser ocupados pelas pessoas.
Mas esse é um aspecto. Mas há um outro aspecto que tem a ver com a forma como nós fomos gerindo a ordem marítima. E o que é facto, e volto aqui à filosofia, é que certas zonas que deviam ser zonas de dunas, zonas protegidas, foram, por gestão corrupta das autarquias locais, mais uma vez, foram invadidas por construções deste género. Então o que acontece é que nós temos tido, nos últimos 40 anos, estes dois fenómenos concomitantes, que é, por um lado, o aquecimento global faz subir as águas, e ao mesmo tempo em que nós devíamos estar a proteger a orla marítima, protegendo as dunas, etc., o que fez foi exatamente o contrário. Era o mar a subir e nós a abrir as costas. Fez-se exatamente o contrário do que podia ter feito. Então, foi-se destruindo a zona dunar, etc., com construções deste género. E neste momento temos esta situação, que é o mar subiu em Portugal como nos outros sítios. Com a particularidade de Portugal escancaramos em vez de proteger a costa. Bom, temos hoje situações destas e o que é que vai acontecer provavelmente? Eu temo que venha a acontecer. É que todos estes equipamentos, muitos deles foram feitos de forma ilegal, vão ser agora protegidos pelos governos no sentido de serem deslocalizados. Ou seja, os criminosos vão ser os mais premiados, provavelmente. O atual Ministro do Ambiente, Moreira da Silva, já anunciou que este ano ia gastar em relocalização de edifícios cerca de 300 milhões de euros. Então, faz dinheiro a sério. E de onde é que vem esse dinheiro? Obviamente dos nossos impostos. E isto é para relocalizar quem? É que se for para relocalizar pequenos armazéns de pescadores que estejam a funcionar, eu ainda admito. Mas o que vai acontecer provavelmente, até porque estamos a falar muito dinheiro, é que isso vai ser para indemnizar a deslocalização de determinados equipamentos daqueles que de forma criminosa utilizaram a nossa costa. Portanto, eu acho que isto vai ser, já não vai ser bem a orla marítima, vai ser a borla marítima. Vão dar-se uma borla, nomeadamente àqueles que andaram a dar cabo do terreno, e mais uma vez isto é político fatal. E obviamente também isto se inclui na questão da gestão urbanística. Para acabar, e agradecendo o convite que me fizeram para aqui estar, agradecendo muito, e passaremos então ao debate, eu acho que o poder local tem que mudar significativamente. Em primeiro lugar, ao nível dos recursos humanos, que é verdadeiramente calamitoso a forma como tem sido gerido o esquema de recursos humanos das câmaras, que leva a que contamine toda a lógica de recursos humanos de todo o país, ponto número 1, e sobretudo ao nível do urbanismo. Isto tem que acabar de uma vez por todas, porque se não acabar este tipo de corrupção, o poder local ficará sempre capturado por este tipo de interesses. E enquanto forem um conjunto de empresários da área do imobiliário a dominar o poder local, ele nunca será verdadeiramente democrático, porque, como é evidente, para acabar mesmo, quem tem este tipo de negócios não quer, desculpem a expressão, largar o osso, como é óbvio. E a melhor forma de não largar este osso é dominar completamente o poder local, o que conseguem fazer, evidentemente, financiando as campanhas, capturando a vida dos partidos e, em última análise, subornando e corrompendo os autarcas, que estão muito vulneráveis a este tipo de corrupção, e os que não estão, invariavelmente, quando os negócios começam a subir a parada, acabam por sair do circuito. Muito obrigado a todos. Raramente falo de assuntos particulares em público, por duas razões. Porque muitas vezes não estou dentro dos assuntos e, portanto, não vou falar de um assunto que não domino. E às vezes estou tão dentro do assunto que acabo por ser testemunha em processo e aí também não posso falar. Portanto, por uma razão ou por outra, acabo por não poder falar de assuntos particulares. Mas, relativamente ao caso que diz, que aliás é raro em questões de urbanismo haver condenações nos tribunais, em particular nos administrativos. E mesmo quando há sempre uma certa conivência entre o próprio sistema do Tribunal Administrativo e o sistema da Câmara, no sentido de tentar branquear uma ilegalidade que foi cometida. Tem sido essa a prática, não estou a falar deste caso em concreto, estou a falar em termos gerais. Ou seja, quando alguém faz um andar a mais num prédio, o que os tribunais e as câmaras tentam fazer não é deitar o andar abaixo, é que tentam encontrar um mecanismo para legalizar o crime que acabou de ser cometido. E normalmente não acabou, é ao fim de muitos anos. Depois já há pessoas a mudar lá e não há licença de habitabilidade. Assim, neste momento, só para falar de um assunto que não tem nada a ver com o Olhão, em Sintra, durante alguns anos, em particular no tempo da Edith Estrela,
aconteceu uma situação que eu não conheço paralela em Portugal, que é os prédios que foram aprovados e foram construídos não respeitam a mancha de implantação. O que é mancha de implantação? É o local onde o prédio tem que se instalar. E, portanto, os prédios alagaram um bocadinho para o lado, e é evidente que depois em 20 andares representa muitos metros cúbicos. Bom, qual é o problema? Com a crise as pessoas querem vender as casas, muitas têm que desesperadamente libertar-se das casas e não têm licença de habitabilidade. Isso hoje já não poderia acontecer. Mas o facto é que há muita gente em Sintra que quer vender as casas, não tem licença de habitabilidade, porquê? Porque o prédio devia estar, imaginem, em X metros quadrados e ele levou um bocadinho para lá. É claro que isso é possível não haver fiscalização. Ou então, acontecendo algo que acontecia muito, que era as plantas que são aprovadas nas câmaras não são exatamente as plantas que estão na obra. Isto aconteceu, não só em Sintra, mas em Sintra é particularmente mais grave. Isto é um assunto que foi, na altura, estudado já pelo Presidente da Câmara seguinte, o Dr. Seara, e o facto é que o que é que eles estão a tentar fazer? Punir quem cometeu o crime? Não. Estão a tentar legalizar as moscambilhas que foram feitas há não sei quantos anos. E esse é um problema que Portugal tem que resolver de uma vez. Os tribunais não existem para branquear os crimes que as pessoas fazem. Aliás, normalmente é para branquear os crimes dos ricos e para punir os pobres. Isso não pode acontecer. E então, o que tem que acontecer, do meu ponto de vista, nomeadamente quando há construções ilegais, é passar à sua demolição. Ponto final. Aliás, há um caso que já não se fala em Portugal há muito tempo, que foi a história do Freeport. Lembram-se do Freeport, que toda a gente sabe onde era, o outlet do Freeport, em Alcochete, e toda a gente dizia que, na altura, toda a gente dizia, não diziam, desconfiava-se que o engenheiro Sócrates tivesse tido ali algum envolvimento. Eu não sei se teve ou não teve, mas não sei mesmo, não estou dentro do assunto, mas há uma coisa que eu nunca percebi, que é, se o Freeport é legal, então deixem-me lá estar. Se é legal, já devia ter sido demolido. É a forma que, no urbanismo, é fácil detectar uma ilegalidade. Assim, se foi feito ilegalmente, até porque o que é ilegal em termos urbanísticos? É o que não cumpre a lei, que normalmente não acontece. Ninguém faz uma casa sem canalizações de água, quer dizer. Mas assim, mas é obrigatório, mas detectar uma ilegalidade no urbanismo é muito fácil. Porque ou não cumpre uma lei qualquer, dos termos do tamanho dos tubos de saneamento, mas isso nunca há problemas com isso. Ou então não cumpre os instrumentos de planeamento locais, o plano diretor municipal, os planos de comunidade. E portanto, se um determinado prédio não cumpre as regras de construção daquele conceito, tem que ser demolido, no final. É tão simples como isso. Até que uma vantagem é que a testemunha não foge, porque os prédios não podem fugir do sítio. Portanto, está lá sempre à mercê de quem quiser investigar o assunto. Por isso, eu não percebo, em determinadas situações, porque é que os prédios não são demolidos. Mas o que é grave é que, raramente, os tribunais decidem isso. Mas mesmo quando decidem, como acontece, por exemplo, no edifício que já terão eventualmente ouvido falar, que é o edifício chamado Cidade do Porto, no Porto, em que o Tribunal Administrativo decidiu a sua demolição. Houve sucessivos recursos durante 13 anos. O Supremo Tribunal Administrativo decidiu a sua demolição. Eu passei lá ontem e ele ainda lá está. E imagino que se calhar daqui a mais 13 anos o prédio continuará lá. Isto é um desrespeito absoluto pela legalidade e pelo próprio sistema democrático. E por isso eu julgo, e agora foi uma questão que foi focada, que é preciso que a Justiça intervenha a dois níveis. No sentido de penalizar os criminosos, porque ninguém pode andar a brincar com o poder democrático desta maneira. É assim, nós não podemos ir de 4 em 4 anos a uma eleição local, escolher o Presidente da Câmara, a Assembleia Municipal, etc., e aquilo ser um fingimento. Não, nós temos que escolher quem implementa uma determinada política. Não podemos nós estar, por um lado, a pôr ali umas cruzes nos boletins de voto e depois quem manda é o promotor imobiliário lá da terra. Por isso, então, não haver eleições. Ou então escolhe-se, faz-se eleições para o promotor imobiliário. Porque se de facto há um promotor imobiliário que tem dinheiro, que domina a política, manda mais na terra do que os eleitores, então o próprio ato eleitoral é uma fraude. E é a democracia que está em perigo. Por isso é necessário que a Justiça não só consiga punir os criminosos, como consiga recuperar as propriedades que nos são tiradas pela via da corrupção. Quanto à questão da Justiça e dos processos, já que falou, também para esclarecer, eu realmente tenho que levar a sério.
a justiça tem que ser levada a sério, mas alguns são de facto risíveis, porque é rara a semana em que não tenho que ir ao tribunal. Há sempre alguém que se queixa de alguma coisa. E tenho processos de vários tipos, só para lhes dar uma ideia. Tenho processos, penso que era esses que se referia, de cidadãos, em particular grandes sociedades de advogados, que me põem processos por difamação, chamada injúria caluniosa, dizem eles. Mas sabendo eles que não há injúria nenhuma, apenas põem os processos para ver se me incomoda. Depois, há outros que é casos em que eu próprio sou denunciante, normalmente crimes na área do urbanismo. Eu serei, seguramente, a pessoa que em Portugal mais crimes denuncia ao nível do urbanismo, serei a que mais denuncia, se não for a única, porque não conheço mais ninguém. O que é facto é que tenho algum currículo nessa matéria. Bom, e depois ainda acontece muitas vezes que quando há processos que envolvam o fenómeno da corrupção, mesmo dentro da ordem dos advogados, em que há litígio, muitas vezes pedem para ser testemunha, e se eu acho que tenho alguma coisa a dizer no processo, aceito com muito gosto. Isto, naturalmente, dá-me obrigação a um permanente contacto com a justiça. Ainda por cima, eu sou licenciado em matemática, como foi dito, portanto, é um mundo que eu não domino, mas a maior parte dos casos não tem razão de ser. Eu vou-lhes dar um exemplo, e podia dar mais 6 ou 7 deste género. Há uma sociedade em Lisboa, de advogados, chama Sérgio Correia, que fez o código da contratação pública. Portanto, quando foi necessário fazer um código geral da contratação pública sobre como se contrata com o Estado, em termos gerais, concessões, etc., pediram a essa sociedade para fazer o código. E a sociedade fez o código, e não só fez o código, e ganhou uns milhares por isso, como tem passado a vida, desde que o código entrou em vigor, a dar pareceres e consultas sobre a matéria. E o que é facto, eu um dia disse em público, e escrevi, aliás, que a sociedade Sérgio Correia expressou o que ia dizer agora. Não só ganharam dinheiro a fazer o código, como depois ganharam 8 milhões de euros a explicar o que tinham feito. Porque eles, em consultas e pareceres, já tinham ganho 8 milhões de euros. E eu, passado uns tempos, enfim, a justiça é lenta, recebi uma intimação para o tribunal, lá foi o meu advogado, e eles perguntaram: o senhor afirmou que a sociedade Sérgio Correia ganhou 8 milhões em pareceres e consultas, tem alguma coisa a acrescentar? Eu, na altura, disse: olha, tenho, dado o tempo que isto demorou, não são 8 milhões, são 10 milhões. Portanto, foi a alteração que eu fiz ao meu depoimento, é que já não eram 8 milhões, já é 10 milhões. E o processo está em curso, provavelmente pode haver um julgamento ou não daqui a uns anos, e se calhar já não são 10, já são 12, e é isto. Portanto, acaba por ser risível a forma como isto funciona. É claro, e é aqui um aspecto importante, e também referiu e agradeço, eu tenho ganho os processos, até agora, de tudo isto que estamos aqui a falar, chegaram até ao fim 3 processos. 3. A justiça é lenta, como é sabido, portanto, alguns começaram em 2007 e por aí para trás, e eu efetivamente ganhei, e fico contente com isso, como imaginam, até por perder no plano pessoal seria até desagradável, muito penoso, mas mais importante do que isso é o que está em questão, que é a liberdade de expressão e poder dizer aquilo que acontece em Portugal. O que está em questão não é o Paulo Moraes e quem me acusa. O que está em questão é, eu quando faço acusações deste tipo, os dados são dados objetivos, estão comprovados e estão documentados. Depois, a minha opinião sobre os dados, que naturalmente eu acho mal que o Sérgio Correia tenha ganho 10 milhões de euros em pareceres. E acho mal e também acho que a culpa seja deles, é culpa de todo um sistema, não é exatamente deles em concreto. Agora, se os dados são comprovados e estão documentados, comprovados, naturalmente eu tenho toda essa referência. Eu posso, nos termos de um direito constitucional que me assiste, que é o direito de liberdade de expressão, emitir a minha opinião sobre a matéria. Aliás, eu sempre que vou a sou chamado a tribunal, digo exatamente isso. Portanto, os dados são comprovados, eu tenho direito ao exercício constitucional, direito de liberdade de expressão, e também faço sempre questão de dizer, e não é pelo cansaço que me vencem. Podem tentar outra técnica, venham lá os processos todos. Dir-me-ão, é agradável, não, mas acho que também acaba por ser uma luta importante. Não só a luta contra a corrupção, que é uma luta mais geral, mas a luta pela liberdade das pessoas em Portugal poderem exprimir aquilo que pensam sobre estas negociadas. Porque, e naturalmente, quem tem um pouco mais de visibilidade pública,
como será o meu caso, é importante que o diga, para que outros, noutros contextos, possam também denunciar aquilo que acham que está mal. E se acaba uma vez por todas por um medo generalizado que existe na sociedade portuguesa de denunciar o que está mal. Nós não só temos direito a denunciar o que está mal, como, nomeadamente, quem tem funções públicas, tem até essa obrigação. Está naturalmente, devidamente alicerçado e documentado, não é palpites em boatos, nada disso. Agora, quando as pessoas conhecerem a matéria e a tiverem documentada, devem denunciá-la. Acho que têm essa obrigação. Penso que é o essencial. Quanto às questões que foram agora colocadas, eu começaria com uma de caráter mais geral, que é uma estratégia global que não existe de combate à corrupção. Isso é evidente, a questão foi muito bem colocada. Só para terem uma ideia, nós, se atendermos ao Orçamento de Estado de 2015, toda a Justiça, todo o aparelho de Justiça, todos os tribunais do norte e sul do país, têm um orçamento inferior às verbas disponíveis no orçamento. Ou seja, no orçamento não é bem um saco azul, porque está contabilizado, não é? Mas há verbas disponíveis, como se fosse mais ou menos outros ou diversos, que valem mais do que o orçamento de toda a Justiça. De facto, a Justiça em Portugal dispõe de meios ridículos para aquilo que deveria efetivamente fazer para o trabalho dos procuradores, dos tribunais, etc. Eu julgo que teria que haver, e não é difícil, uma estratégia geral, global, de combate à corrupção, que passa por vários aspectos. O primeiro é o aumento da transparência geral sobre a vida pública. Os cidadãos têm direito a saber. Hoje não estamos aqui para falar de questões nacionais, é de questões locais, mas tem direito a saber qual é o orçamento da sua Câmara, mas não é apenas saber qual é o orçamento. Chega-se lá à net e sabe-se qual é o montante, mas saber exatamente, de uma forma simples, em que é que a Câmara de Olhão, de Melgaço, de Vila Real, Santo António e Porto de Lisboa gastam o seu dinheiro. E isso é difícil de saber. Só para terem uma ideia, em Portugal, o orçamento médio per capita nas autarquias é da ordem dos 1.000 euros. Ou seja, para uma família que tenha 5 pessoas em casa, quer dizer que a sua autarquia está a gastar, em média, 5.000 euros por ano por conta daquele agregado familiar. E a questão que se coloca é em quê? Nós, efetivamente, não sabemos em quê, porque, claro, a água é paga numa conta de água, os recibos também, enfim, há todo um conjunto de serviços que a autarquia tem que são pagos por taxas muito próprias. E por isso, o Orçamento Geral da Câmara, para além de dar emprego a quem trabalha na Câmara, serve para quê? Nos casos funciona bem, noutros casos não estou a dizer que funciona sempre mal. Agora, o que é necessário é que as pessoas tenham noção de como é que a sua estrutura autárquica, a autoridade administrativa local, gasta o seu dinheiro. E em Portugal não há essa possibilidade. Nós não conseguimos ligar em lado nenhum. Isto é um problema geral, isto é um problema de sistema. Devia haver, a Associação de Municípios é que devia ter essa ousadia de inovação, que era encontrar um modelo simples, em que, como acontece em todos os países, nós ligávamos a internet e víamos, olha, a estrutura de custos da autarquia é esta. X na educação, X na o que for, ok? Isso não existe, infelizmente. E eu julgo que a transparência é o primeiro dos caminhos da luta contra a corrupção. Depois há, de facto, uma necessidade grande de simplificação legislativa e regulamentar. Grande parte dos regulamentos não se percebe nada. Alguns regulamentos são necessariamente complexos, aqueles que têm a ver com canalizações de gás. Isso deve ser para ser consultados por engenheiros, técnicos de segurança. Eu aí percebo que os regulamentos tenham que ter alguma tecnicidade. Agora, a maioria dos regulamentos devem ser percebidos por toda a gente. E em Portugal isso não acontece. Um plano diretor municipal deve ser percebido pela maioria da população. E o que acontece, eu fui responsável por neste caso na Câmara do Porto, um plano diretor municipal em Portugal tem em regra 5 ou 6 mapas, que são os mapas de restrições, e depois mais 100 e tal artigos num documento com 90 páginas. Sabem quantas páginas tem o plano diretor municipal comunica? Uma. São 7 artigos numa página. É claro que depois, eu estou a simplificar, mas o que é facto é que no NIC, quem conseguir fez um documento que ninguém percebe e eles para explicar não levam 10 milhões de euros em cima, não pode ser.
E depois, finalmente, a questão da intervenção da Justiça, e julgo que a intervenção da Justiça será tanto mais eficaz quanto mais for ao nível da recuperação dos ativos, e aí entra o aspecto da Polícia Judiciária, o aspecto do funcionamento dos procuradores. Só para terem uma ideia, eu apresentei aqui ali os logotipos de vários bancos. O negócio do BPN, o mau negócio que o Estado fez ao nacionalizar o BPN, terá custado aos portugueses qualquer coisa como 7 mil milhões de euros. É muito dinheiro. 7 mil milhões de euros é a massa financeira que permite pagar à função pública portuguesa quase um ano. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Eu acho que haveria obrigação da política em Portugal, e sobretudo da Justiça em Portugal, tendo meios, em ir recuperar parte desse capital. Porque os atores estão perfeitamente identificados. Quem são os atores? Já que estão perfeitamente identificados, vou dizer quem são. São pessoas como Dias Loureiro, como Oliveira e Costa, enfim, e outros, que antes da nacionalização eram os acionistas e administradores do BPN. E quando o BPN foi nacionalizado, o BPN pertencia a um grupo que era a SLN, Sociedade de Luz a Negócios, que agora se chama Galilei, e a Galilei tem imenso património. Estes cavalheiros têm imenso património e imenso dinheiro, nomeadamente em contas do Luxemburgo que estão identificadas. Não sou só eu que sei isto, como imaginam. Felizmente, que é para o processo, que é até para mim, mas sou só eu a saber, era perigoso. Agora, o que é facto é que há muita gente que está dentro do assunto, e a questão que se coloca é porque é que até hoje não foi confiscado nada às pessoas do BPN, apesar de haver boa legislação para a recuperação de ativos, apesar da Polícia Judiciária ter um gabinete de recuperação de ativos.